Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seleção e comentários de textos bíblicos. Evangelho de João, o discípulo do amor. A palavra tornou-se carne. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Jesus é a palavra viva de Deus. É a palavra que tem poder de criar as coisas. Deus traz à existência as coisas que não existiam. O início da Bíblia, no livro de Gênesis, o livro dos princípios, a Bíblia começa assim, Gênesis capítulo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus disse: haja luz, e houve luz. Nestes 3 primeiros versículos nós vemos duas coisas. A primeira delas é que entre o primeiro versículo, no princípio criou Deus os céus e a terra, e o segundo versículo, ocorreu um tempo muito grande, muito enorme. Houve a terra inicial, e esta terra inicial era a terra na qual habitavam os dinossauros. O homem não existia lá. Eram animais gigantes nessa primeira terra. E esta terra foi destruída quando houve luta nos céus, quando Satanás e os anjos que ficaram do lado deles se insurgiram contra Deus, eles foram derrotados e precipitados, caíram aqui no planeta Terra, e o planeta Terra foi destruído, foi transformado nesse caos assim, ó. Olha no versículo 2, a terra era sem forma e vazia. Como é que Deus ia fazer uma coisa sem forma e vazia? Tudo que Deus faz é lindo, é perfeito. Então, entre o primeiro e o segundo versículo, há um espaço de tempo enorme. O ser humano foi criado depois que Deus reorganizou. Criou de novo a terra, deu forma, deu existência a tudo que existe agora. Vou ler de novo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus criou os céus da terra. Aqui nós vemos Deus Pai. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus, a segunda pessoa da Trindade, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, sobre o abismo. Deus Pai no primeiro versículo, Deus Espírito Santo no segundo versículo. E agora no terceiro versículo, disse Deus. Quem é a palavra de Deus? No princípio era aquele que é a palavra de Deus. João nos revela. João, o discípulo do amor, teve essa revelação bendita de uma forma extremamente profunda. Jesus é a palavra viva, é a palavra criadora de Deus. No versículo 3, disse Deus, era Jesus falando, haja luz, e ali luz se formou. Haja, repetido várias vezes, e tudo o que Jesus falou aconteceu. Jesus é a palavra viva, criadora de Deus. Ele traz à existência as coisas que não existem. Confie nele. Ele pode criar o que você está precisando. Tudo pela sua fé. Então, voltando a João, no princípio era aquele que é a palavra. Jesus é a palavra viva e que cria vida de Deus. É a palavra criadora de Deus. Ele estava com Deus e ele era Deus. Deus Pai, Deus Filho e a terceira pessoa, Deus Espírito Santo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito.
Nele estava a vida. Que vida é esta? No grego nós temos duas palavras para vida. Bios, que é a nossa vida física. Daí vem biologia, o estudo da vida natural, da vida do nosso corpo. Estamos vivos porque a vida está em nós. Enquanto o espírito que Deus soprou em Adão estiver em nós, essa vida continua neste corpo. Quando morre, o espírito volta para Deus. E você, a sua alma, a sua personalidade, você, o que você é, volta para Deus se você se voltou para Ele. Através de Jesus Cristo, Filho de Deus, que morreu por causa dos seus pecados, para que você seja santo para poder comparecer na presença de um Deus santo. Então, aquele que se convenceu de que é pecador, aceitou o sacrifício de Jesus, aquele que nunca pecou no seu lugar, para pagar o preço do pecado que era a morte. Jesus morreu por todo aquele que aceita que ele morreu no seu lugar. Então recebe o perdão dos pecados, porque só pode haver perdão do pecado quando é cumprida a sentença do pecado, que é a morte. O salário, a consequência, o resultado do pecado é a morte, não só a morte física, que é a primeira morte, mas a morte eterna, a separação eterna de Deus no inferno. Jesus morreu fisicamente, pagando o preço do seu pecado e do meu pecado. Aceite-o. E você estará limpo, estará justo e santificado, e poderá comparecer na presença de Deus. Você se torna filho de Deus por adoção, e pode estar nos braços de Deus, desde que aceitou Jesus, e durante toda a vida eterna com Ele. Então, neste versículo 3 de João, fala que em Jesus estava a vida. Essa vida aqui no original grego não é bios, é uma outra palavra, zoe, de zoe. É a vida eterna. O que é a vida eterna? Vida eterna não é apenas uma vida sem fim, uma vida que não acaba. Uma existência por toda a eternidade, para todo sempre. Vida eterna é esta existência eterna, que nunca vai acabar. Mas é mais do que isso. Quando você aceita Jesus, Ele recria o seu espírito, Ele te dá uma nova vida. Agora você se tornou filho de Deus, recebe o poder de Deus na sua vida física. Deus, Espírito Santo, vem habitar em você, e Ele produz em você uma outra qualidade de vida. É uma vida na qual você recebe o poder para vencer o pecado, para vencer as tentações, um poder para fazer a vontade de Deus, e o poder de ter intimidade, comunhão com Deus. Você passa a andar pela fé, que é a certeza do que você não vê e a convicção daquilo que ainda não existe ainda no mundo real. É certeza de fatos que você não vê e que ainda não aconteceram no mundo físico aqui, mas pela fé você tem certeza deles. Então, esta vida é a vida de Deus, que começa no momento que você se entrega a Jesus, no momento em que você o aceita como Salvador e Senhor da sua vida. Você passa a ter uma outra qualidade de vida. Você pode agora, viver em obediência a seu Pai, Deus. A luz de Jesus continua brilhando 2000 anos depois que Ele morreu por você e por mim e ressuscitou. Ressuscitou vencendo a morte. E aí te promete ressurreição. Ressuscitou vencendo Satanás, o inimigo das nossas almas, que veio para matar, roubar e destruir. Não tem mais poder contra você, porque o Espírito de Deus habita em você. Venceu o inferno. O inferno é para Satanás e seus demônios, e para todos aqueles que rejeitam o amor de Deus. Deus quer que todo ser humano vá para o céu. Quando um ser humano se volta para Deus arrependido dos seus pecados e aceita a oferta gratuita de Jesus como seu Salvador, há uma festa no céu, porque Deus quer que todos sejamos salvos. Ele pagou o preço da sua salvação e da minha salvação. Podemos ser filhos de Deus aqui e agora. Basta aceitarmos Jesus como nosso Salvador e Senhor da nossa vida, passando a viver para obedecer a sua palavra. E assim começamos a ser verdadeiramente felizes aqui na terra, vencendo os problemas, as aflições, porque andamos pela fé,
não nos deixamos que as circunstâncias nos abatam, porque Deus está em nós e seu poder opera em nós. Aleluia, louvado seja Deus. Jesus é uma luz que brilha no meio das trevas do pecado nesse mundo. Ele quer que a sua luz invada o teu ser. Oremos cantando ao Senhor. Louve a Deus junto comigo, adore a Deus junto comigo. Jesus é a luz do mundo. Luz do mundo, Jesus Cristo, vem, dissipa as ilusões, tira o véu dos nossos olhos, ilumina os corações, para ver-te, ouve nossas orações, para ver-te, ouve nossas orações. Nos desertos deste mundo, onde reina a escuridão, resplandeça a tua graça, dá-nos paz ao coração. Luz divina, vence as trevas, vence o mal. Luz divina, vence as trevas, vence o mal. Onde as trevas do pecado obscurecem teu amor, faze a luz do teu ensino dominar, ó Salvador. Manifesta tua glória, Redentor. Manifesta tua glória, Redentor. Luz dos homens, luz da vida, guia com poder os teus, esclarece as nossas almas, mostra-nos o grande Deus. Luz do mundo, és o resplendor do céu. Luz do mundo, és o resplendor do céu. Que a luz de Jesus Cristo ilumine o teu coração. Que a luz de Jesus Cristo expulse toda a treva da sua vida. Que a luz de Jesus Cristo te santifique, expulsando todo o pecado. Deus te ama. Você é filho de Deus pela fé que por você morreu e ressuscitou. Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Glória a Deus. Amém.